Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios da seção 4.4, que fala sobre bases de espaços vetoriais. Então, só para relembrar, né, o que é uma base, tá? Então, uma base, né, vai ser um conjunto de vetores, V1, V2, vamos colocar até Vn. Então, esse conjunto é uma base do espaço vetorial V, se acontecem duas coisas, né? Então, primeiro, esse conjunto V1 até Vn gera o espaço V, né? Então, o que quer dizer esse conjunto gerar o espaço V? Quer dizer que qualquer vetor desse espaço vetorial pode ser escrito como uma combinação linear de V1 até Vn. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que ser satisfeita. E a segunda é que esse conjunto V1 até Vn é linearmente independente. Então, essa primeira condição, né, esse conjunto tem que gerar o espaço vetorial. E a segunda condição, né, esse conjunto ser linearmente independente, quer dizer que eu não tenho vetores a mais nesse conjunto, né, a mais do que eu preciso. Né? Isso é a definição de uma base de um espaço vetorial. Então, vamos ver agora como é que a gente resolve esses problemas aqui. Então, aqui na questão 1, ele está perguntando para explicar com palavras por que esses vetores, né, não são base para o espaço vetorial dado. Então, aqui no item A, tá? Nesse item aqui, notem, eu tenho três vetores, né? O 1, o 2, o 3 no espaço R2. Tá? Então, por que isso não vai ser uma base para R2? Né? Aqui é aquele mesmo argumento do vídeo anterior. Né? Eu tenho mais vetores do que a dimensão do espaço. Tá? Então, quando isso acontece, esse conjunto vai ser linearmente dependente. E aí não vai satisfazer essa minha segunda condição aqui. Tá? Então, essa é a ideia, né, de explicar por que não é uma base, explicar com palavras. Tá? Aqui no item B, vai acontecer uma coisa parecida, só que no sentido inverso. Por quê? Porque agora eu estou no R3, então o R3 tem dimensão 3, mas eu tenho apenas dois vetores. Né? Então, dois vetores no R3 geram no máximo um plano. Então, não tem como gerar todo o espaço. Tá? Então, esse é o argumento. No item C, a mesma coisa. Tá? Esse P2, né? P2 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Tá? E esse carinha aqui tem dimensão 3. Né? Eu posso pensar que um elemento qualquer desse conjunto aqui, né, é um elemento da forma A0 mais A1x mais A2x2. Tá? Eu posso pensar aqui que eu tenho três graus de liberdade. Né? Eu tenho três constantes que eu posso definir. Então, a dimensão desse espaço é 3. Então, como eu tenho só dois vetores, eles nunca vão gerar esse espaço, no mesmo argumento aqui do item B. Tá? E o item D é a mesmo argumento. Aqui esse M22, né? M22, tá? É o conjunto das matrizes 2 por 2. Tá? Escrevendo assim bem simplificado. E esse conjunto aqui, de novo, eu tenho quatro variáveis aqui que eu posso preencher. Né? Então, a dimensão desse espaço é 4 e aqui eu tenho 5 vetores, né? A, B, C, D e E. Então, tem mais vetores do que a dimensão desse espaço, logo, é linearmente dependente, né? Não gera uma base. Ou melhor, esse conjunto, né, A, B, C, D e E, ele pode até gerar esse espaço M22, mas esse conjunto não é linearmente independente, né? É linearmente dependente e aí, portanto, não é uma base. Questão 2 é quais, né, dos conjuntos de vetores dados são bases do R2, tá? Então aqui a gente já não consegue utilizar esses argumentos aqui do item da questão 1,
né? Porque eu tenho dois vetores no R2, então isso pode ser uma base, como pode não ser. Tá? Eu não sei dizer só olhando para esse conjunto. Tá? Na verdade, um conjunto a gente consegue dizer direto. Né? Esse conjunto C aqui, ele não vai ser uma base. Tá? Por quê? Porque eu tenho esse vetor 0, 0. Né? E esse vetor 0, 0, eu posso pensar ele como sendo 0 vezes o vetor 1, 3. Então, se um vetor, quando eu tenho um conjunto com dois vetores apenas, se um vetor é múltiplo do outro vetor, esse conjunto é linearmente dependente, e aí não satisfaz a segunda condição aqui para ser uma base. Então, o C a gente já consegue dizer de cara que não é. Agora vamos ver, por exemplo, o item A. Tá? Então, eu tenho aqui o vetor 2, 1, né, e 3 e 0. Tá? Aqui, de novo, como são dois vetores, né, eu noto aqui que esses vetores não são múltiplos um do outro. Se o vetor 2, 1 fosse um múltiplo C do vetor 3, 0, bom, aqui se eu olhar para a segunda componente, né, eu teria que 1 é igual a C vezes 0, que é 0. O que não faz sentido, então não existe essa constante C, ou seja, esses vetores não são múltiplos um do outro. Tá? Se eles não são múltiplos, isso quer dizer que esse conjunto é linearmente independente. Então, satisfaz a segunda condição. E agora aqui eu posso utilizar um outro resultado que diz o seguinte, né? R2 tem dimensão 2. Tá? E esse conjunto 2, 1 e 3, 0, com dois vetores, é linearmente independente. Então, se a gente tem essa coisa, essa situação aqui, ou seja, um espaço que tem dimensão 2 e eu tenho dois vetores linearmente independentes, então esse conjunto 2, 1, 3, 0 é uma base desse espaço. Tá? Eu não preciso mostrar que ele gera V, porque eu consigo ter um resultado que diz isso. Né? Se eu tenho um espaço, tem dimensão n, e eu tenho n vetores linearmente independentes, então esses vetores formam uma base. Tá? Com os itens B e D, vai acontecer a mesma coisa. Então agora vamos resolver um outro exercício, o exercício 14. Tá? Ele pede para mostrar, né, que esses vetores P1, P2 e P3, né, esses polinômios, formam uma base para P2, e ele pede para expressar esse outro vetor P como uma combinação linear desses vetores da base. Tá? Então aqui, né, lembrando, a gente tem que mostrar que gera, ou melhor, aqui a gente pode utilizar aquele mesmo argumento. Né? P2 tem dimensão 3. Né? E aqui a gente tem três vetores, né? P1, P2 e P3. Tá? Então, se a gente mostrar que esse conjunto aqui é linearmente independente, então essas duas informações, né, espaço com dimensão 3 e três vetores linearmente independentes, isso daqui implicam, né, que esse conjunto é uma base. Tá? A gente pode utilizar esse resultado. Então, só o que a gente tem que fazer é mostrar que esse conjunto é linearmente independente. Então, como é que a gente faz isso? Né? Lembrando a definição, né? Esses três vetores são linearmente independentes se... então, deixa eu escrever aqui. Esses três vetores são linearmente independentes se, quando eu considerar C1 vezes P1 mais C2 P2 mais C3 P3 igual a 0, tem somente a solução nula. Tá? Ou seja, nessa combinação aqui igual a 0, eu quero saber quem são os valores de C, né, que satisfazem essa equação. Se essa equação tem somente a solução nula, né, ou seja, C1 igual a C2 igual a C3, que é igual a 0, então
esses vetores são linearmente independentes. Então vamos fazer as continhas, né? Vamos pegar essa combinação aqui. Então isso é C1 vezes P1 mais C2 vezes P2 e mais C3 vezes P3. Tá? E eu quero que isso seja igual a zero. Né? Então a gente tem que encontrar quem são essas constantes aqui que satisfazem essa equação. Então, reescrevendo isso daqui, né, fazendo essa multiplicação, isso é C1 mais 2C1x mais C1x ao quadrado. Aqui, fazendo a multiplicação, 2C2 mais 9C2x. E aqui é a mesma coisa, 3C3 mais 3C3x mais 4C3x ao quadrado, igual a zero. Eu posso agora colocar as constantes, né, separar elas. Então, eu tenho C1 mais 2C2 mais 3C3, o que multiplica x, 2C1 mais 9C2 mais 3C3, e o que multiplica x ao quadrado é C1 mais 4C3x ao quadrado, e isso igual a zero. Tá? Então, essa igualdade aqui, eu tenho a igualdade de um polinômio, aqui do lado esquerdo, igual a zero. Tá? Então, um polinômio vai ser igual a zero, né, para qualquer valor de x, quando os coeficientes são iguais a zero. Né? E daqui a gente vai tirar o nosso sisteminha. Então, eu tenho C1 mais 2, C2 mais 3, C3 é igual a zero. 2C1 mais 9C2 mais 3C3 igual a zero. E C1 mais 4C3 igual a zero. Tá? Então, para resolver esse sistema, a gente pode montar a matriz. Né? Isso é 1, 2, 3. 2, 9, 3 e 1, 0 e 4. Tá? O coeficiente do C2 aqui nessa última equação é 0, né? Então, eu tenho 1C1 mais 0C2 mais 4C3. Tá? Então, a gente vai começar escalonando essa matriz. Então, eu vou fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, aqui vai dar 0. Aqui eu vou ter 9 menos 4, 5. E 3 menos 6, que é menos 3. E aqui eu vou fazer a linha... Isso aqui não é o sinal de menos, né? Eu vou fazer a linha 3 menos a linha 1. Então, aqui vai dar 0, vai dar menos 2 e aqui vai dar mais 1, né? 4 menos 3, 1. Tá? E aí, isso daqui... eu posso dividir a segunda linha por 5, então eu vou ter 0, 1 e menos 3 quintos. Tá? E eu posso fazer agora a linha... Então, a linha 2 eu dividi por 5. E a linha 3 eu vou fazer... Eu vou somar com 2 quintos da linha 2. Tá? Então, eu vou ter menos 2. Aqui vai ficar mais 2. Então, 0, 0. E eu vou ter 1 menos 6 quintos. Tá? Vai ficar 2 quintos vezes menos 3. Então, menos 6 quintos. Tá? Então, e esse valor aqui, na verdade, né, se eu fizer as continhas, isso é menos 1 quinto. Tá? Então, aqui dessa última linha, a gente tira aqui menos 1 quinto C3 igual a 0, que implica que C3 é igual a 0. Daqui, a gente tira que C2 menos 3 quintos de C3 é igual a 0. Como o C3 é 0, isso implica que o C2 é 0. Tá? Resolvendo o sistema, né? E se o C2 e o C3 são 0, isso que vai implicar também que o C1 é igual a 0. Tá? Então, olha só, a gente queria saber, né, se esse conjunto é linearmente independente.
Então a gente montou essa equação aqui e a gente queria saber as soluções, né? Ou seja, quem são os C1, C2 e C3 que satisfazem essa equação. E aí a gente descobriu que os únicos valores, né, de C1, C2 e C3 que satisfazem essa equação são C1 igual a zero, C2 igual a zero e C3 igual a zero. Tá? E isso quer dizer que esses polinômios P1, P2 e P3 são linearmente independentes. Tá? Que era o que a gente precisava, né, para mostrar que esse conjunto é de fato uma base. Tá? Então, esse conjunto é uma base e a gente quer agora, né, a segunda parte aqui, escrever esse vetor P como uma combinação linear dos vetores dessa base. Tá? Então, ou seja, né, a gente quer escrever esse vetor P como sendo um C1, P1, mais um C2, P2, mais um C3, P3. Tá? Na verdade, aqui notem, né, que essa parte aqui é essa mesma parte aqui. Tá? Ela só não é mais igual a zero. Então, aqui, a parte da esquerda, eu só vou copiar. Tá? Que vai ser isso daqui. Ou melhor, a parte da direita, né? Essa parte da direita vai dar isso daqui, tá? Fazendo as continhas. E agora, o P, né, ele é 2 mais 17 menos 3. Então, 2 mais 17x menos 3x ao quadrado, tá? Então, essa combinação aqui deu isso daqui, né? As continhas que a gente fez ali em cima. E esse P é isso daqui. Então, agora a gente tem essa igualdade de polinômios, tá? E aqui o argumento é o mesmo, né? Para esses dois polinômios serem iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Ou seja, a constante aqui tem que ser igual à constante aqui. O que multiplica x tem que ser igual ao que multiplica x. E o que multiplica x ao quadrado tem que ser igual ao que multiplica x ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente tem o sistema C1 mais 2, C2, mais 3, C3, igual a 2. 2, C1, mais 9, C2, mais 3, C3, igual a 17. E C1, mais 4, C3, igual a menos 3. Tá? E aí, de novo, resolver esse sistema. Então, agora eu vou montar a matriz estendida. 1, 2, 3. E aqui eu vou ter o 2. Aqui 2, 9 e 3. E 17 e 1, 0 e 4 e menos 3. Tá? Então, agora a gente vai escalonar. Então, de novo, linha 2 menos 2 vezes linha 1. Tá? Então, aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 9 menos 4, que é 5. 3 menos 6, menos 3. E 17 menos 4, isso dá 13. E agora linha 3 menos linha 1, que vai dar 0, menos 2, 1 e menos 3, com menos 2, menos 5. Agora aqui, bom, eu vou fazer 1, 2, 3 e 2, tá? Eu vou fazer a linha 3 mais 2 quintos da linha 2. Tá? Então, aqui eu vou copiar igual. Então, aqui vai dar 0. Aqui eu vou ter menos 2 mais 2 quintos vezes 5, que é 2. Então, vai dar 0. Aqui eu vou ter 1 menos 6 quintos, né, que era o que a gente tinha aqui em cima. Tá? Então, a gente tem que chegar na mesma coisa. Então, isso aqui é menos 1 quinto. E aqui eu vou ter menos 5. E aqui eu vou ter mais
26 sobre 5. Tá? Então, esse valor aqui, menos 5 é a mesma coisa que menos 25 sobre 5, mais 26 sobre 5, isso é 1/5. Tá? Então, essa última equação aqui quer dizer que menos 1/5 de C3 é igual a 1/5. Então, C3 é igual a menos 1. Tá? Dessa segunda equação aqui, eu tenho 5C2 menos 3C3 igual a 13. Então, o C3 é menos 1. Né? Então, menos 3 vezes menos 1, isso é 3. Quando eu passo para lá, fica menos 3. Né? Então, 5C2 igual a 10. E aí, portanto, C2 igual a 2. E a última equação eu vou resolver aqui embaixo. Tá? Então, a primeira equação é C1 mais 2C2 mais 3C3 igual a 2. Né? Então, eu tenho C1 mais 2 vezes C2, que é 2, então 4, mais 3 vezes C3, que é menos 1, menos 3, igual a 2. Então, C1 mais 1 igual a 2, portanto, o C1 é igual a 1. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse nosso vetor P, esse polinômio, é igual a C1, que é 1 vezes o meu vetor P1, mais C2, que é 2 vezes P2, e mais o C3, que é menos 1 vezes o P3. Tá? E aí está, então, né, a escrita do polinômio P nos vetores da base P1, P2 e P3.